Um gol cagado para cada lado, uma pressão insana do Ceará, a defesa do Confiança resistindo bem e no final 1-1, ponto valiosíssimo que o Confiança traz de Fortaleza, segue no G4 da Copa do Nordeste e volta a chave para o estadual. Meu nome é Mike Gabriel, você está no canal Dragão de Aracaju, seja bem-vindo ao pós-jogo de Ceará 1, Confiança também 1. Salve torcida! É isso, Confiança foi até Fortaleza e voltou de lá com um ponto preciosíssimo, porque poucos times, e o CSA provou isso na rodada passada, irão até o Ceará e trarão um ponto ou 3 que seja, vai ser muito difícil, então valeu demais esse ponto conquistado pelo Confiança. Eu falei no meu pré-jogo, era difícil, mas não impossível. E aí foi mostrado, a gente por pouco ali, deu para sonhar em determinados momentos ali do segundo tempo, até mesmo com a vitória, por que não? Mas eu vou contar um pouquinho mais desse jogo daqui a pouco. Antes disso, não esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, ativar as notificações. Você que é torcedor do Vozão, torcedor do Ceará que veio aqui ouvindo essa resenha, gosta de futebol nordestino, a gente tá falando bastante sobre SAF, então considere aí se inscrever, você não vai se arrepender de acompanhar o Confiança também. E você, torcedor azulino de qualquer parte do Brasil, já sabe, local de notícias, análises e resenhas do Dragão é aqui no nosso canal. Considere também se tornar membro, você me paga um cafezinho, não, já falei cafezinho, eu tenho que arrumar outra metáfora, mas você me paga R$ 2,99 por mês e ajuda o canal aqui a se manter. Mas vamos lá, vamos falar dos destaques dessa partida, né? Como eu falei, ponto importante, ponto precioso, quando sai esse tipo de tabela, a gente quer pegar times como Ceará e Bahia fora de casa justamente, porque em casa ou fora de casa é muito difícil conseguir pontuar contra esses times. Então é melhor deixar os jogos mais acessíveis para casa, como a gente venceu o Náutico, e jogar os jogos mais difíceis fora de casa, jogos que a gente está como perdido, mas dessa vez não foi perdido. Não só o time teve uma prova de fogo importante, como trouxe um ponto que eu falei, um ponto que Náutico não traria, ainda que o Náutico tenha vencido o Ceará na primeira rodada, o CSA não trouxe, todos os times que enfrentarão o Fortaleza no Castelão e também fora não conseguirão. Então esse ponto que o Confiança fez pode fazer a diferença entre permanecer ou não no G4 ao final das 8 rodadas, não lembro agora quantas rodadas são não. E o Confiança conseguiu esse ponto e a gente, independente dos jogos de CSA e Náutico, nos manteremos ao final da rodada no G4 do campeonato da Copa do Nordeste. Então, ponto preciosíssimo pelo jogo, pela moral, pela sequência e também pela classificação. Outro ponto, talvez o ponto mais importante desse jogo que fizemos contra o Náutico foi a defesa. A defesa do Confiança se portou muito bem. Tá, Mike, mas o Ceará chegou 30 vezes. O Ceará amassou Confiança. Sim, amassou, mas como eu falei, a desproporção é muito grande. A gente tá falando de um time de Série A que fez várias contratações. O reserva dos caras veio do Palmeiras. Então, é um time muito forte, é um time que tá se planejando para disputar uma Série A. Então, era natural que viesse essa pressão toda, até por esse DNA mais ofensivo que o Confiança tem, principalmente no primeiro tempo. E eu vou falar mais disso. O Confiança resistiu muito bem, a marcação encaixou muito bem, o Ceará praticamente não criou nada, o Confiança criou um pouco menos, mas ainda conseguiu fazer o gol. No segundo tempo, o Ceará veio no abafo e ainda assim o gol que saiu dos caras foi um gol no bambo. Tudo bem que Mugni perdeu um gol ali incrível, chutou em cima de Valdir Júnior, mas no geral a defesa se portou bem, a dupla de zaga se portou mais uma vez bem, ainda que tenha havido um erro ou outro, mas é normal em jogos desse tamanho, em jogos onde a concentração tem que estar no talo, uma hora a coisa dá uma escapada, mas mesmo assim, mesmo com os erros, se mostrou ali poder de recuperação. Então, uma boa jornada aí dos nossos defensores, dos nossos marcadores. Fábio, mais uma vez, chovendo molhado, fez uma grande partida. E destacar também a bela atuação do goleiro Rafael Mariano, já conseguiu segurar o Lucas Mugni ali na bola parada no início, fez grandes defesas, teve uma bola que ele desviou, que bateu no travessão, que foi fantástica, a defesa da rodada, tranquilamente, impossível alguém fazer uma defesa mais bonita que essa, foi difícil até das câmeras captarem, então
Acho que a linha de defesa, goleiro, foi muito bem. Acho que foi o primeiro teste de algo que era contestado lá no início da temporada. Então, a Confiança tinha essa defesa muito questionada. Hoje já nos passa segurança e, como eu sempre falo, defesa ganha, ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato. Vamos aí com essa defesa. Pode ajudar bastante a gente. Pode não, vai ajudar com toda certeza. E por fim, é uma trivia, mas não é só isso, é uma coisa muito importante. Com esse jogo, eu nem lembro mais quantos jogos o Confiança já fez na temporada. Foi jogo pra cacete. Já estamos com 9 ou 10 jogos. E em todas as partidas que o Confiança fez no Campeonato Sergipano e na Copa do Nordeste, nós marcamos gols. E já vamos para 3 partidas na Copa do Nordeste. Ano passado, na Série C, por exemplo, a gente praticamente não marcou fora de casa. Foram pouquíssimos gols que a gente marcou fora de casa. E dessa vez já fizemos 3 jogos, 2 fora de casa e marcamos em todos eles. E claro, marcamos também em todos os jogos do Campeonato Sergipano. É uma marca importantíssima para dar moral, para mostrar que o nosso ataque, mesmo que não tenha funcionado tão bem hoje, mas ainda assim está sempre ali martelando e sempre conseguindo os seus golzinhos. Bem, agora, passados os destaques, nós vamos falar um pouquinho do jogo, né? No primeiro tempo, o Ceará tentou dar um amasso do Confiança e, como eu falei, a marcação encaixou muito bem, Fábio jogou muito, Eduardo Moura jogou muito, Maicon também, ainda que Maicon quase entrega um gol ali pro Ceará. Enfim, a linha defensiva como um todo, os laterais, volantes, todo mundo jogou bem, o próprio trio de ataque voltando muito para dar combate, e isso ajudou o Ceará a ter volume, mas fazer aquela pressão xoxa, aquela pressão arame liso que quase não chegava e quase não ameaçou o goleiro Rafael Mariano. Quando o Ceará perdeu um pouco do ímpeto dessa blitz, e o Confiança viu que o bicho não era tão feio assim, a coisa equilibrou, e ali por volta dos 25, 30 minutos do primeiro tempo, o jogo ficou mais equilibrado. O Confiança teve uma boa chance ali com o Ronald Camarão, que se ele dá um passe para Rodriguinho, com certeza o Rodriguinho ia pro gol, mas ele tentou ali, deu um drible maravilhoso, tentou chutar, chutou todo troncho, mas o que importa é que ele conseguiu ali mais uma jogada, e aí já, nesse partido equilibrado no final, o Luiz Otávio deu uma sorte tremenda, chutou uma bola que desviou e acabou indo para o gol do Vozão. 1-0 do Dragão. Vamos para o segundo tempo, que nem precisava existir. Excesso de profissionalismo desse árbitro poderia acabar ali 1-0 com Confiança, todo mundo ia para casa feliz. Mas ele quis insistir no segundo tempo. O Ceará veio desembestado, em 10 minutos jogou mais que o primeiro tempo todo, amassou Confiança e meio que na sorte, mas também com uma boa jogada coletiva, acaba fazendo o gol de empate ali por volta dos 10, 11 minutos do primeiro tempo. Depois disso, por conta do resultado estar igual e da blitz inicial que foi muito intensa, o Ceará dá uma refugada, a Confiança faz substituições e acaba organizando melhor o time. A marcação volta a encaixar um pouco, ainda que o Ceará chegasse com muito perigo e Rafael Mariano precisasse ajudar muito, mas já não era aquela insanidade dos 10 primeiros minutos do segundo tempo. E chegou até um ponto que o Confiança, o Ceará foi empilhando atacantes, se abriu todo e o Confiança chegou até com perigo em algumas bolas, poderia ter tido uma melhor sorte. Se a gente tá com o nosso banco de reservas completo, se a gente tem mais opções ali para o ataque, talvez a história desse jogo poderia ser diferente, porque realmente a gente chegou ali com 7 jogadores reserva, contando o goleiro reserva, ou seja, quase todo mundo entrou em campo hoje. Então, mas foi isso, essa foi a tônica do segundo tempo. Pressão insana do Ceará no início, e depois uma pressão um pouco maior que a no primeiro tempo, mas não foi aquela blitz do início do segundo. Acaba que o Confiança encaixa a marcação, consegue resistir. Fábio amarelado não conseguiu jogar tão bem assim, ele precisou jogar ali com o freio de mão puxado, mas ainda assim fez uma boa partida. E talvez se Fábio não tivesse tomado o primeiro amarelo, a gente estaria conversando outra história aqui hoje, porque ele realmente não conseguia mais dar o combate tão ríspido como ele costuma fazer, sempre na bola, mas ali um erro, um segundo de atraso poderia botar tudo a perder. No final das contas, Ceará 1, Confiança também 1, jogo aí que aconteceu no Castelão e que foi um resultado ótimo, como eu falei anteriormente. Independente dos resultados de CSA e Náutico, seguimos no G4 da Copa do Nordeste. Não quer dizer muita coisa, né? Ainda falta tem muita estrada para correr, mas estar no G4 psicologicamente nos deixa muito bem, principalmente os desafios que estão chegando aí. Reta final do Campeonato Sergipano, primeira fase do Campeonato Sergipano, a gente está precisando aí de 2 vitórias para poder se classificar, e Copa do Brasil. Então
conseguir ir bem em todas essas frentes é difícil, e a psicologia, né, o ânimo, como diria meu querido Luizinho Lopes, é importante demais. Fechando o pós-jogo de hoje, vamos falar dos destaques. Primeiro, para mim, o grande destaque da partida foi Rafael Mariano. Bela apresentação, conseguiu fazer a cera ali no ponto certo, ainda tenha tomado um cartãozinho amarelo, conseguiu fazer defesas importantes quando foi exigido, conseguiu ali liderar o time, organizar, acalmar. Foi uma apresentação brilhante do nosso querido Rafael. Dupla de zaga, mais uma vez eu destaco o Eduardo Moura como um dos destaques da partida, mas dessa vez eu vou botar Maicon. O Eduardo Moura jogou muito, o Eduardo Moura cresceu demais de produção, estando ao lado de Maicon. Os dois tiveram pequenos erros, ali um pouco do nervosismo, um pouco da blitz do Ceará, até o ânimo acalmar, mas depois que a cabeça entrou no lugar, os erros foram poucos e eles jogaram muita bola mesmo. Então um destaque aí para a nossa dupla de zaga, merece esse destaque depois do início ruim da defesa do Confiança. Agora parece que a defesa não é mais um grande problema. Perceba que a gente toma, os dois últimos gols que tomamos foi no Clássico e foi nesse, e gols de certa forma eventuais. No Clássico foi um Valdir Júnior que escorregou, e essa um bate-rebate que acabou sobrando no atacante do Vozão. E por fim, o destaque também para Luiz Otávio, que vem jogando demais nessa nova posição aí, um camisa 10 improvisado, que não é tão camisa 10 assim, mas ele consegue ali fazer a função da volância, conseguiu fazer o gol, teve muita sorte para fazer esse gol, mas só tem sorte quem trabalha. Se ele não está ali no lugar certo, no momento certo, e tem o ímpeto de chutar, a sorte não viria do céu. Então, tá jogando demais, até pelo conjunto da obra, foi coroado com esse gol e merece estar aqui nos nossos destaques. Então, é isso, turma. Valeu, esse foi o nosso pós-jogo. Cara, estamos vivendo um sonho. E olhe que ainda tem uma SAF aí que vai acontecer. Confiança está indo muito bem. A falta de elenco, o elenco encurtado, começa a preocupar, mas por enquanto vamos aproveitar esse bom momento. Dragão aí que vem na sequência de vitória sobre o Lagarto, vitória sobre o Náutico, vitória no Clássico, empate contra o Ceará. E aí eu já quero convidar você, sábado que vem, no Batistão, enfrentar o Barra. Por mais que seja um adversário mais acessível, um adversário menor que está lutando contra o rebaixamento, mas o jogo é importante demais. A gente precisa vencer para chegar no Clássico contra o Itabaiana bem no Campeonato Sergipano, claro, tem Copa do Nordeste antes, para chegar no Clássico contra o Itabaiana sem ter muito aperreio, sem ter muito apuros, e quem sabe já carimbar a nossa classificação para a segunda fase. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e...